Hoje o nosso programa vai ser de um tema que afeta muito a vida dos 30 e tantos. Afeta a minha, afeta a tua, Anderson? Afeta. Mas assim, não é pela falta do sono. Eu tenho muito sono, sempre tive. Até uma pergunta, curiosidade que eu vou fazer. Amiga, inclusive hoje tu tá com muita cara de sono. O que aconteceu ontem que tu tá assim? Não, mas é normal. Eu tenho que tomar meu cafezinho de manhã, ainda não tomei, pra poder acordar, despertar. Se tu me engana é que eu gosto, viu? E hoje a gente vai trazer um convidado muito especial, que é o Marcelino Fernandes, neurologista, trabalha lá na região norte do Ceará, e especificamente na cidade de Sobral, e é meu primo. Tu acha que a gente se parece, Anderson? Eu achei a cara. Bem parecidos. Bom, a E mesma aí, linhagem, né? Marcelo? É da mesma linhagem. Esse então povo do Fernandes tem o sangue forte, viu? Então, Marcelino, eu quero que você hoje consiga tirar todas as nossas dúvidas e consiga Vou tentar. ajudar o pessoal que tem distúrbio do sono, que tem dificuldade para dormir e que quer ter uma melhor qualidade de vida, melhorando o seu sono. Ok, ótimo. Primeiro eu agradeço o convite, você, Anísia, ao Anderson, de estar participando de um programa de 30 e tantos anos, né? Já A na partir casa, dos 30. já na casa dos 40 e poucos anos. Mas é um prazer e eu espero contribuir assim, com essas dúvidas e orientar aos telespectadores, enfim, aos acompanhantes das redes sociais, enfim, que vão assistir esse episódio. E o que assim, eu acho mais interessante é que eu acho que a gente, se atentando para essa questão do sono nos 30 e tantos, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida a partir daí, né? Pensando até mesmo numa velhice com um sono melhor e uma qualidade de vida melhor, né? Verdade, assim, o sono, ele é um dos 3 pilares, assim, da boa qualidade de vida, né? Que a OMS prega, né? Você tem que ter um bom sono, né? Você tem que praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. Então, o sono é fundamental para que você consiga realmente manter a sua homeostase, o seu bem-estar. Como você mesmo disse, sono ruim está ligado a muitas patologias, inclusive a essas doenças da terceira idade, né? Elas são doenças que têm mecanismos fisiopatológicos de décadas, né? Ninguém fica, por exemplo, com uma doença degenerativa, uma doença de Parkinson, em um processo de 1 ano, 2, é uma coisa que está vindo em décadas, né? Então, com certeza, a qualidade ruim de sono vai interferir nisso. E realmente a gente tem que pensar nisso agora, né? Na faixa dos 30 anos, enfim, de ter lá na frente, alcançar realmente uma vida, uma longevidade, né? Uma coisa mais saudável, né? Existe, a partir dos 30 anos, um tempo ideal para dormir? Tipo assim, é saudável que você durma 8 horas por dia? Pronto. Na verdade, assim, de acordo com a faixa etária, né, existe assim, um bebezinho, ele dorme muito, né, ele passa às vezes 16 horas do dia dormindo e isso vai reduzindo conforme você vai aumentando a sua faixa etária. Nessa faixa etária de 30, 40 anos, do adulto, fim do adulto jovem, até do adulto de meia idade, o ideal, o padrão, podemos dizer, em torno de 8 horas, né, sendo assim, aceitável, 8, 7 horas, né, sendo aceitável. Até como mínimo, vamos dizer assim, limite fica 6 horas, né? Então, mas é importante destacar que não só a duração do sono ela é importante, mas sim também a qualidade do sono, né? Que isso vai se refletir, enfim, no dia seguinte do paciente. O paciente que dorme mal pode dormir até uma quantidade suficiente de horas, mas se ele tem uma qualidade de sono ruim, ele pode vir a desenvolver no dia seguinte sonolência excessiva diurna, fadiga, diminuição da concentração, alterações de humor, enfim, um baixo rendimento acadêmico. Isso está muito ligado a uma qualidade também ruim do sono, que aí vai depender pode ser de uma apneia obstrutiva do sono, né? Pode ser um problema respiratório ao sono, pode ser um problema de movimentação de membros, como a síndrome de pernas inquietas também, que pode ocorrer durante o sono, enfim. São patologias, às vezes uma medicação que o paciente toma, enfim, são situações que vão causar uma má qualidade do sono e ter repercussão no dia a dia dos pacientes, né? Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, eu quando era criança, até a primeira série do ensino fundamental eu estudava pela manhã. Só que
independente de dormir cedo, eu só consegui acordar depois do recreio. Aí a diretora chamou meus pais e falou assim, olha, ele não consegue render estudando pela manhã. Eu aconselho que você troque ele de turno e ele vá para a tarde. E assim foi. Então, assim, eu, particularmente, independente da quantidade de horas que eu durmo, eu posso dormir muito cedo no dia e no outro dia me programar para acordar 5h30, 6 horas da manhã. Eu vou acordar com dificuldade. Não importa se eu dormir mais de 8 horas. Então, por que que isso acontece para algumas pessoas? É metabolismo? Bom, primeiro, assim, um dos sinais, né, de sono ruim, independente de você ter dormido uma quantidade considerada suficiente para o sono, né, para a sua faixa etária, já começa no despertar. Quando você acorda indisposto, né, você acorda com aquela sensação de cansaço, que não teve um sono reparador, que a gente chama, esse é um sinal que você, de repente, pode não estar dormindo bem. E o que que acontece, essa questão de não estar dormindo bem? O sono ele é dividido em fases, né? Tem o sono muito conhecido, a sigla, né, que é o sono REM, né, que do inglês é de rápido movimento dos olhos. Então, nós temos 4 fases de sono, que são 3 fases no sono não REM e 1 fase no sono REM. E cada fase dessa é importante para uma coisa para o seu organismo. Uma mais importante relacionada à sua imunidade, outra à questão da memória, enfim, até o seu bem-estar físico mesmo, formação de proteínas, enfim. E às vezes a pessoa dorme a quantidade bem, mas ela tem esse sono fragmentado e não tem todas as fases corretamente. Por exemplo, às vezes uma medicação que você toma, um alimento que você come à noite, vai prejudicando isso. Então, o que pode estar ocorrendo é que o seu sono não está um sono reparador, ele não está um sono fisiológico, ele está fragmentado, ele pode ser em relação às fases do sono, tá certo? Como pode também você estar tendo micro despertares, né? Que a paciente às vezes não tem consciência disso, né? Se você, por exemplo, tiver um problema respiratório do sono, como a apneia do sono, você pode ter roncos, engasgo. É importante também aí o relato do acompanhante, né? Se você dorme, se tem uma companheira, enfim, ele dizer que isso vem ocorrendo, que a pessoa não percebe, tá certo? E ela superficializa o sono. Tá entendendo? Você tem micro despertares, eles não percebem que está tendo, desatura, né? Quando você faz a polissonografia, que você bota a oximetria, você vê que a sua saturação de oxigênio baixou. E isso é que pode explicar. Já que se você tem isso, eu lhe aconselho a avaliar com um especialista do sono, né? Ver se está ocorrendo alguma coisa disso, né? Uma boa anamnese, né? Perguntando você e alguém que seja do mesmo recinto, enfim, que durma com você. E se preciso for fazer exames mais especializados, né? Entre eles, como eu disse, a polissonografia ela dá uma ideia de como é que está a qualidade do seu sono. Não só a duração, mas também a qualidade. E o que pode fazer nesse caso, já que você identifica que você não completa bem essas fases do sono? O que você pode fazer para tentar melhorar? Pronto, a maioria uma coisa que é importante, assim, dizer para o público em geral, assim, que a maioria dos distúrbios do sono, o tratamento de higiene do sono, né, o tratamento comportamental, para alguns ele é o único tratamento, ele é suficiente, mas para todos os tipos de problema, até mesmo a apneia do sono, que muitas vezes é um problema anatômico, enfim, que está interferindo, até para isso ela também é muito importante. Às vezes até só isso é o suficiente. Se for, por exemplo, a pessoa obesa, ela perder peso, enfim, praticar atividade física, isso aí já pode melhorar. Então, alimentação balanceada, um né? Tratamento multifatorial. Multifatorial. Evitar, por exemplo, em termos de alimentação, evitar estimulantes, né? Como café, álcool, né? O pessoal fala muito, os jovens, né, às vezes falam muito, eu vou tomar uma só para dormir. Para dormir e relaxar. Relaxar, mas na verdade... Tem muita gente que gosta de uma taça de vinho, né, para poder relaxar e dormir. Mas não é o indicado, porque o álcool, ele dá uma falsa sensação de que está melhorando o seu sono, mas ele superficializa mais o sono. Ele acaba prejudicando aquele sono mais profundo, que é o sono reparador. Entendeu? Então, muita coisa é do hábito. Agora, assim, é necessário, né, assim, problemas de insônia, por exemplo, identificar também outras causas patológicas mesmo, né? Hipertiroidismo, algumas outras doenças podem também prejudicar o sono, causar insônia, enfim, ou causar a apneia do sono, enfim, que devem ser avaliadas como especialistas. Né? Deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu acho que eu não durmo bem. Eu tenho muita dificuldade para dormir cedo. E quando eu estou em períodos de ansiedade, eu já identifiquei que um dos meus principais sintomas
de crise de ansiedade é não conseguir dormir, é ter a insônia. Não só ter a insônia, mas como acordar no meio da noite enquanto eu estou dormindo. Então, quando que de fato é preocupante? Se é uma coisa transitória, já que é casos específicos, ou quando é uma coisa permanente? Quando que eu preciso de fato procurar uma ajuda? Olha, o que você está falando é um problema de insônia, né? Então a insônia, ela pode ter uma insônia inicial, no início do sono, ou seja, aquela dificuldade, né, um aumento na latência para você iniciar o sono, como pode também ser o de manutenção, de manter o sono, ou de acordar e não conseguir mais dormir com facilidade, né? Ou despertar precoce antes do horário desejado, né? Então essas são dificuldades, né, que você está relatando, que de fato, assim, a insônia muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a insônia ela é um reflexo de um outro problema, né? Seja ele comportamental, seja uma outra doença, enfim. Uma delas, assim, dessas dificuldades é a ansiedade, que você está falando. Realmente a ansiedade, ela prejudica a qualidade do sono, né? Ela pode causar insônia, tá entendendo? Não só a ansiedade, como outras alterações de transtorno de humor, mas, assim, é fato que uma vez ou outra a gente vai ter isso, né? A gente, às vezes é um evento que a gente está ali na expectativa, às vezes é um problema pessoal, às vezes é uma prova que você vai fazer, enfim. Essas situações pontuais é mais compreensível, né? Então isso costuma não ser um problema maior. Então, até isso levando para números objetivos, né, da prática médica, né? Quando você tem um problema desse que dura mais de 3 meses e ocorre mais de 3 vezes na semana, aí você está com uma insônia crônica. Aí é um problema maior. Você tem que realmente buscar uma opinião do especialista. Se é uma coisa realmente muito ocasional, enfim, tudo assim, é uma coisa que dá para relevar e dá para compensar isso, né? Sem precisar assim, de uma ajuda mais específica, né? Vamos dizer assim. Mas todo mundo realmente vai ter um dia ou outro que não vai conseguir dormir bem. Quando isso começa a ser muito frequente, quando dura mais de 3 meses isso, aí que você tem que realmente se preocupar, é uma insônia crônica e tem que procurar ajuda de um especialista. Agora, uma outra curiosidade, por exemplo, tem profissões que literalmente vem aquele ditado, é trocar o dia pela noite, né? Então, o que acontece? O próprio médico, às vezes, faz plantão, passa ali a madrugada, e a gente sabe que muitas vezes a produção de hormônios específicos, algumas coisas, está relacionado com o sono durante a noite. Então, esses profissionais que têm... não tem opção, né? É uma questão de carreira, de trabalho mesmo. E tem tem que realmente ficar acordado durante a noite e durante a madrugada. O que pode trazer de problema a longo prazo para um organismo que tem que se adaptar dessa forma? Olha, essa é uma excelente questão que você está falando. De fato, assim, esses trabalhadores em turno, né? Turno noturno, já tem muito estudo mostrando que é uma população que acaba tendo uma expectativa de vida menor, é uma população que sofre mais de doenças neurológicas da terceira idade, né, as demências, doenças de Parkinson, por exemplo, é maior, né, e doenças também cardiovasculares, tem mais infartos, né, tem mais AVCs. Então, é realmente uma situação, principalmente quando você falou do médico, porque há profissões, por exemplo, de vigilante, porteiros, né, até policiais federais que eu conheço, que dão um plantão, por exemplo, de 24 horas, depois eles folgam 72, entendeu? E isso também, a maioria das profissões tem isso regulamentado, né? Na área da saúde, é realmente onde se costuma se atropelar isso aí, né? Porque o que é um profissional liberal? Então, o profissional liberal, ele é que faz o horário dele. Então, se ele não respeita isso aí, realmente ele dá um plantão e emenda não repousa no dia seguinte, não tem como, não tem segredo. Ele tem uma chance maior, isso é estatística, né? Nem tudo é 100%, enfim, mas ele tem uma chance maior, estatisticamente, de desenvolver esses problemas no futuro, de forma mais precoce, de afetar, inclusive, a expectativa de vida. Como você falou, por exemplo, a maioria dos médicos que eu conheço que dão plantão, saem do plantão, descansa ali um pouquinho, às vezes nem descansa e já vai para o consultório clinicar, ou vai para outro emprego, enfim. Totalmente não recomendado, né? O que eu digo, não faço o que eu faço, né, no caso dos médicos, mas é totalmente não recomendável fazer isso para a saúde do sono. Né? E Marcelino, quanto que você acha que a gente precisa, de fato, começar a tomar uma medicação para dormir? Nesse momento que você falou dos 3 meses depois, quando que
você como médico consegue identificar que aquele paciente precisa de um remédio para conseguir dormir? Pronto. A insônia aguda é onde a gente se sente, vamos dizer assim, mais à vontade para passar uma medicação. Ou seja, a medicação para induzir sono, ela deve ser sempre pensada em usar por curto período de tempo. Tá certo? Às vezes uma pessoa vai viajar, enfim, pegar um voo noturno e às vezes fica ansiosa no voo, aí, ok, uma medicaçãozinha para dormir, a gente pode passar assim com mais tranquilidade. A pessoa está passando por um momento de dificuldade pessoal, enfim, por uns tempos você pode usar ali, mas é sempre pensando em ser uma medicação para usar por curto prazo, né? A longo prazo, como Curto prazo você fala quanto tempo? no máximo, assim mesmo, no máximo um pouco mais de um mês, é coisa assim, extrapolando coisa de 2, 3 meses, mas nem isso a gente quer, tá certo? Porque há uma tendência a um abuso, né? E um abuso. Você falando de dependência. E por mais que essas medicações tentem ser seletivas, né? Elas vão acabar interferindo naquilo que eu falei. Ela não vai ter um sono realmente fisiológico, né? Ela vai fragmentar um pouco o sono da pessoa e a longo prazo isso vai trazer prejuízo, a medicação não faz mais efeito, precisa de doses maiores, enfim, vira um ciclo vicioso, tá certo? Então, o ideal no paciente com insônia crônica, aqueles que duram mais de 3 meses, enfim, que não são quadros agudos, é você identificar mesmo o problema, que às vezes, como eu falei, pode ser comportamental, que é um dos principais hoje, né? O uso de telas, você está usando celular, enfim. Esse padrão comportamental, você identificar isso e tentar mudar, que não é fácil, você sabe que não é fácil, assim, é como um paciente que tem que mudar um hábito alimentar, ou então um hábito, das 3 coisas que eu falei, né, alimentação, atividade física, essas mudanças de hábito são difíceis, tá entendendo? Assim, tem que ter disciplina, enfim, e tem que ter muitas vezes ajuda profissional. No caso da insônia, eu posso citar a terapia cognitivo-comportamental, tá certo? Que é preferível, é a primeira linha para insônia crônica, tá certo? Agora você tem que identificar outras coisas. O paciente pode ter, por exemplo, como eu disse, uma síndrome de perna inquieta. Aí tem tratamento específico, tem medicação específica para isso. O paciente pode ter hipertiroidismo, aí tem que fazer um tratamento hormonal, tá entendendo? O paciente pode ter uma comorbidade, uma coisa que é comum, às vezes, uma neuropatia, que eu pego muito como neurologista, uma neuropatia no punho chamada síndrome do túnel do carpo, que dá muito dormência nas mãos. À noite, quando a pessoa está dormindo, acorda com que atrapalha o sono também da pessoa. Enfim, o médico tem que identificar uma causa, tá certo? Pode ser ansiedade, pode ser comportamental, pode ser uma outra doença, né, por trás disso, não relacionada necessariamente ao sono. Como eu disse, pode ser uma neuropatia, né, nas mãos, por exemplo, pode ser um hipertiroidismo, enfim, pode ser alguma condição, né, ou um tratamento que ela está fazendo, uma medicação que ela está fazendo. Algumas medicações podem também prejudicar o sono, enfim. E às vezes é um ajuste desse que vai melhorar, né, a qualidade do sono do paciente. Eu já vi algumas matérias falando a respeito, por exemplo, você falou das telas. Muito se fala no celular, que a gente tem o hábito de ir para a cama, ficar mexendo no celular ali e acaba que atrapalha o sono. Tanto a pegar no sono, como também eu já vejo um lado da medicina falando que justamente o celular, mesmo ali, teoricamente desligado, com a tela apagada, ela pode vir a trazer alguns danos cerebrais e tudo mais. Eu já vejo até médicos hoje em dia falando assim, olha, o ideal é que você durma no seu quarto, mas deixe o celular em outro ambiente. Eu não sei até que ponto isso já tem comprovação científica, enfim. Mas, por exemplo, eu já tenho 4, 5 anos que eu não tenho mais TV dentro do quarto. Optei por não ter. E eu notei que isso também ajudou a questão do sono. Eu durmo mais fácil por não adormecer com a tela ligada. Só que é um hábito que a gente, pelo menos na nossa geração, né, dos 30 e tantos, a gente já tem desde pequeno. A gente já nasceu numa geração que era mais fácil ter TV do que os nossos pais. Então, até que ponto isso pode realmente atrapalhar? É ideal que não tenha? Assim, você tocou num ponto que é a questão da luminosidade, né? A luminosidade, a gente precisa de ambiente escuro para estimular o nosso sono, tá certo? Nós temos na nossa retina, né, células especializadas, né, que detectam a luminosidade, né? Se está claro ou está escuro, e o cérebro entende que tem que dormir se você estiver no ambiente escuro. Então, assim, o ideal até, quem quer dormir mais cedo, é que você, horas antes, já vá diminuindo, né, a luminosidade do seu ambiente. Tá Quanto certo? tempo antes? Olha, em torno de umas 2 horas antes, você já deve ir, né? O quarto, o ideal é que seja até um quarto com cores mais
discretas, coisas mais escuras do que, enfim... Que não sejam vibrantes. Que não seja com vermelho, por exemplo, que não sejam muito vibrantes, né? Você deve ter um ambiente calmo. Se diz até o seguinte, se você, o quarto é para ser usado para dormir e não para fazer outra coisa, exceto a atividade sexual, é o que isso é de livro, vamos dizer assim. Então, o ideal é que você vá para a cama com sono, tá certo? Não chegue lá e fique ruminando, pensando nas coisas que tem que fazer no outro. Pois é, mas esse é o ideal. Parece assim, quando você coloca a cabeça no travesseiro, vem tudo do dia, aquele checklist ali, e ainda do dia seguinte que você vai fazer no dia seguinte. Isso que o Anderson falou é muito importante. Eu também já fiz isso algumas vezes na minha vida de estudante, quando eu ia morar fora, né? Quando eu morei em outras cidades e morava sem estar com a família, eu costumava tirar a televisão também do meu quarto, deixava, até para não habitar outros ambientes da casa, né? Porque senão você vai fazer tudo no quarto, vai se alimentar no quarto, isso aí é totalmente contraindicado. A questão do celular é principalmente essa, a luminosidade que você está ali causando, né? E retardando. Isso atrasa, às vezes você perde às vezes 1 hora de sono, você atrasa a liberação de melatonina, enfim. E você não vai pegar no sono logo. Inclusive, um bom hábito para você dormir é você ler um livro, né? Assim. E hoje também o livro está tudo em celular, então você tem que resgatar o papel. Se você for ler um livro, né? O ideal é ter um foco luminoso que vá de encontro ao livro, né? E não venha de frente ao seu rosto, para não causar esse problema da luminosidade lá na retina e você não conseguir dormir. Então, o ideal, né, até é resgatar os livros mesmo enfim, impressos, né, para ter uma boa leitura antes de dormir. Com relação a risco, né, de você estar com o celular mesmo desligado por perto, né, de fato existe assim, aí é mais questão de ondas, enfim. Isso é uma coisa que os estudos são duvidosos, né, tá certo? Mas a última vez até que eu tinha visto sobre isso é que você limitasse pelo menos a um dispositivo. Tá? Às vezes a pessoa está com um computador, um relógio, o laptop, o celular, o tablet, enfim, limite a um próximo de você. Pelo menos essa é uma das últimas recomendações que eu vi sobre isso. E Marcelino, você acha que quem não dorme bem à noite, tentar compensar essas horas de sono durante o dia, é a mesma coisa ou não? Em situações pontuais, né, sim. Né? Isso não pode ser feito cronicamente. Né? Então, assim, você consegue recuperar uma noite de sono mal dormida por um curto espaço de tempo, assim, em dias, enfim, você até consegue, né? Não é o ideal, mas você consegue. Mas se você manter isso por muito tempo, acaba que você cronifica tanto esse problema que até quando você se ajusta e faz todo o comportamento correto, demora um pouquinho para o seu sono voltar ao normal. Ele ficou tão acostumado com aquele ritmo irregular que ele, mesmo você adotando todas as medidas, ele ainda demora um tempo. Ele consegue, mas demorando um tempinho para isso. Gente, o sono é realmente uma coisa muito importante. Ó, um relato para vocês. Eu sou formado há 13 anos e eu lembro que logo no começo eu atendia numa clínica lá em Maracanaú. Então, acho que todo sábado pela manhã eu ia para Maracanaú atender lá. E eu lembro que teve um dia, e as pessoas atribuem muitas vezes o sono no volante, na direção, com a responsabilidade de beber ou tá de ressaca, o que for. E eu lembro que eu não tinha bebido, não tinha acontecido nada, eu tinha teoricamente dormido bem. E quando eu peguei a estrada para ir para Maracanaú, veio um sono assim fora do comum. Tipo assim, todo sinal que parava... Que é que a gente dirigindo assim... Todo sinal que parava, eu não aguentava, tipo, literalmente cochilava. Aí eu falei, eu ia me batendo assim, porque não conseguia despertar. Nem é tão longe, né? Não é tão longe. E, assim, foi uma coisa que eu não entendi o porquê. Porque eu dormi um tempo, mas como você está falando, com certeza eu não entrei no sono profundo. Agora, voltando a essa questão, muitas vezes as pessoas atribuem isso a algo como sendo irresponsável, porque bebeu o que for. Mas no meu caso não foi. Então, isso é muito delicado, né? Delicado. Você tocou num assunto muito importante, porque tem estudos mostrando que os problemas relacionados ao sono, né, de sonolência no volante, eles são tão perigosos como a ingestão de álcool e dirigir, ou até mais acidentes, assim, em alguns estudos mostraram, ocorria mais pelo fato de você
por alguma alteração, né, no distúrbio do sono do que por conta do álcool. Não estou dizendo aqui que é para beber e dirigir, não é isso, que é pior, mas que o quão é importante essa questão do sono. Então, realmente, tem estudos que comprovam que é uma causa importante, né, de acidentes. Não só em profissionais, enfim, esses caminhoneiros que acabam tendo aqui uma sobrecarga, né, de trabalho e tem que fazer, enfim, o seu trabalho cumprindo alguns prazos e acabam extrapolando, mas de cidadãos comuns, né? Então, é realmente um risco. E aí, pegando aqui um pouquinho da pergunta da Anísia, né? Por que isso acontece, né? Às vezes dorme bem, enfim. A questão da sonolência diurna, que aí tanto faz você estar dirigindo ou não, ela pode ser um reflexo tanto de uma noite mal dormida, como de algum outro. Tem patologias, por exemplo, que causam sonolência excessiva diurna, né? Então, assim, tem exames até específicos para isso, para detectar se você tem realmente sonolência excessiva diurna. Mas, através de uma avaliação que realmente você vai conseguir ter. Assim, depois do almoço, aquela coisa que é até um período que você costuma ter mais um risco, né, de dirigir e ter ali um pouquinho de sono. É até, assim, vamos dizer, natural, pode ocorrer, mas controlável, né? Controla bem, separa, melhor separar, enfim, tomar algum estimulante. Mas em algumas pessoas parece algo mesmo irresistível, né? E às vezes é preciso até tomar medicações para esses estimulantes, né? Para a pessoa se manter acordada. Não só para dormir, viu? Mas também existem medicações que vão ajudar você a manter a vigília, né? Agora, isso é muito interessante, porque, por exemplo, existem países e culturas que estimulam isso, que empresas, por exemplo, na Europa, no Japão também, que faz com que estimula a situação de que, olha, depois do almoço está aqui um ambiente para você descansar, para você dormir, você tem uma hora e meia para poder ali tirar uma sesta, um sono, e depois volta a trabalhar, que eles encaram como você volta mais disposto e rende mais. Com certeza, existe mesmo, realmente, empresas que praticam isso, tem vários estudos também já comprovando isso, que esse sono, a sesta, né, como é chamado, após ali o almoço, ele dá uma revigorada, vamos dizer assim, e os profissionais rendem mais, né? Então, se uma coisa difícil, né, numa cidade grande, né, por exemplo, eu em Sobral eu consigo fazer isso, assim, de muitas vezes eu consigo tirar um pequeno cochilo na hora do almoço, né, almoçar em casa e você conseguir ter um cochilo, então isso é muito importante. Fortaleza é mais difícil. E São Paulo, Rio, outras cidades maiores. Mas que é importante, que você está falando, é muito importante. Não, e essas empresas, na matéria que eu vi, literalmente é assim, ó, é uma cadeira que as pessoas estão aqui no computador trabalhando e ela consegue reclinar e virar uma cama, tem um colchão. Ótimo. Então, assim, é cultural. Sim. Então, eu acho que já é baseado justamente nesses estudos que provam que você consegue melhorar o seu rendimento. Marcelina, agora eu vou entrar um pouquinho na minha área de trabalho, né, que é a apneia do sono, que o dentista ele consegue atuar de uma forma efetiva através de um aparelho intrabucal nos casos de apneia leve e moderada, né? No caso de uma apneia severa, a gente já tem que fazer a utilização do CPAP ou BIPAP, que é indicado pelo médico. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ronco, que ele pode ser associado ou não à questão da apneia, né? A apneia, como você bem disse, que o dentista ajuda muito, né? Ela é um problema de multi-especialidades, né? Uma interface de especialidades médicas e também de outras áreas da saúde, né? Como você falou, porque ela pode realmente, o problema, como ele é obstrutivo, né? A faringe dá um relaxamento maior na região da faringe, enfim, das vias aéreas, que isso vai causar obstrução durante a noite do paciente. Isso se manifesta clinicamente em roncos, em gasgos, né? O paciente tem, às vezes ele não percebe, mas o acompanhante, né, a pessoa que dorme com ele, e assim, percebe bem. O que eu recebo de paciente, que as mulheres ficam desesperadas, se queixando muito dos maridos, porque elas não conseguem dormir. O sono delas começa de fato a ser afetado, começa a haver um problema conjugal, que o homem tem que fazer esse aparelho para dormir, porque a mulher não consegue mais. A mulher ameaça separar do cara porque ela não consegue dormir. De fato, é mais comum no sexo masculino, em pessoas obesas também, né? A apneia obstrutiva do sono. Então, indo para as medidas, né, seria o ideal perder peso, enfim, mudar um pouquinho desse hábito de vida. A parte, ela pode ser resolvida, como diz, com aparelhos intraorais, né, com a avaliação do odontólogo, enfim, pode fazer esse tratamento. Às vezes é necessário até cirurgia, aí entra um pouquinho o otorrino, tá entendendo?
para colocar, avaliar essa parte respiratória, usar um CPAP, BIPAP, como você falou, entra a parte do pneumologista, você vê que é uma coisa de múltipla especialidade, de muita especialidade, e com certeza a odontologia ajuda muito nisso, nessa parte, porque é uma coisa minimamente, né, invasivo, né, praticamente não é, e a pessoa se adaptando, isso aí já pode ser a solução, já pode ser a solução do Mas tratamento. Mas com a idade também? Porque, como a Anisa falou, eu também recebo muito paciente com essa queixa, as esposas falando assim, olha, meu marido tá roncando demais agora, mas são casados há muitos anos e parece que não é de uma hora para outra, mas de um tempo mais recente é que começou a se queixar. Então isso piora com a idade? Pode piorar porque assim, há uma sensação de ganho de peso com a idade, de uso de mais medicamentos com a idade, às vezes de álcool, às vezes é coisas que nem é só, são hábitos, né, que vamos ter, e uma coisa muito importante é o ganho de peso. Certo? O nosso sono fica mais leve com a idade? Mais superficial com a idade? Na faixa etária, né, na terceira idade, há realmente uma diminuição, né, da quantidade de horas, né, tá certo? Não sei se bem assim, se necessariamente fica mais superficial, na verdade. Mas eu achei que depois que eu me tornei mãe, o meu sono ficou mais superficial. Qualquer barulho eu já desperto. Aí deve ser a preocupação tudo com muda. As crianças, né, a gente passa a ter uma responsabilidade maior, acho que talvez, assim, até para a sua faixa etária é mais isso do que um outro problema relacionado à idade, né? E aquelas pessoas que, por exemplo, como você falou, um adulto de 30, 40 anos, que tem o hábito, não sente sonolência, mas dorme só 3, 4 horas por noite. Eu tenho algumas pessoas conhecidas assim que falam assim, olha, para mim baixa 3, 4 horas, eu fico super bem, acordo 5 da manhã e às vezes até de madrugada mesmo, 3, meia, 4 horas, não consegue mais dormir e já começam a produzir, seja dentro de casa ou sai para poder fazer uma atividade física, mas elas se sentem bem dessa forma. É específico daquela pessoa ali? Ou... Existe, o que você está falando é o que a gente chama de dormidor curto, certo? Na medicina. Existem pessoas que realmente elas não têm a quantidade mínima, vamos dizer que é 6 horas de sono, e elas conseguem ter um sono reparador, né? É uma minoria, é até 3, 4 eu acho pouco aí, mas vamos dizer assim, eu já vi mais assim com 5, propriamente 6, né? Tem pessoas que ocorre isso mesmo, entendeu? São chamados dormidores curtos. Eles, com menos horas de sono, conseguem ter um sono reparador. O que é importante é o que você disse. Você se acorda, tá disposto, tem boa disposição para fazer, não sente fadiga, não tem problema de concentração, enfim. Para aquela pessoa, aquela quantidade de sono é suficiente, tá entendendo? Então é o chamado dormidor curto. Isso de fato ocorre, muito bem pontuado aí, essa situação. Perfeito. Marcelino, e as pessoas que hoje dormem mal, o que pode causar de reflexo na velhice? Então, assim, o sono, ele não é simplesmente um estado assim de recarregar uma bateria, na verdade, né? Então, quando você está dormindo, muita coisa está acontecendo com o seu organismo. É a liberação de alguns hormônios, formações de algumas proteínas, enfim. É importante para a memória, é importante para várias coisas, o sono, para a imunidade, tá entendendo? Ele é importante para tudo isso, tá certo? Então, se você está, pouco a pouco, prejudicando todo esse processo fisiológico normal, é o que a gente chama, a fatura vai chegar lá na frente, tá entendendo? Então pode ser, é comprovado, né, que pessoas que dormem mal assim, por muitos anos, elas têm realmente, ela pode ter uma doença relacionada à imunidade, ela pode ter uma doença degenerativa, tá entendendo? Às vezes ela antecipa um problema que ia ser, sei lá, que ela vinha ter no futuro, antecipa isso em uma década, vamos dizer assim, uma doença degenerativa, então a fatura chega. E às vezes nem demora tanto, viu? Não. A Anitta, ela teve problemas sérios de saúde ano passado e ela atribuiu também a rotina dela muito louca. Porque ela é uma pessoa que em 10, 12 anos de carreira não dormia, workaholic, trabalhava demais e tudo mais. E ano passado ela teve realmente muito mal a ponto de repensar estratégias da carreira dela para poder, ela fala, não, agora eu consigo tirar férias, tempo para mim, para poder, eu não vou mais trabalhar como trabalhava antes.
Então ela conseguiu delegar também mais coisas porque ela centralizava tudo muito para ela. E às vezes a gente pensa que isso só vai aparecer lá na frente, na velhice. E às vezes não. Às vezes você recebe aquele baque já mais ali perto, não é tão longe não. Principalmente, assim, a curto prazo, o que a gente tem? Problemas de concentração, problemas de baixo rendimento acadêmico, tá entendendo? Então é isso. Você pode não ser uma coisa grave, mas você pode, por exemplo, baixar a sua imunidade e ter mais infecções respiratórias, enfim, coisas até que são mais simples, mas que a imunidade ruim, né, ela vai... Então não é... Tem coisas que são de curto prazo, não é lá na terceira idade, tá entendendo? Que vai causar. Então é importante, é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de geração 24/7, né? Que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não para em tempo nenhum, né? A gente falta horas, né? No nosso dia. Eu acho que vai aí também, viu, Anderson, uma conscientização, né? Da gente saber, talvez o que a gente tem de mais importante é o tempo, né? Aquela loucura do trabalho, né? De ter que, enfim, alguns objetivos talvez financeiros, enfim, e de carreira, mas você não pode esquecer de você, né? Você tem que ter o seu tempo, né? E à medida, talvez já com 40 e poucos anos, eu falando em mim em particular, o tempo é que é mais precioso. Então você saber conciliar, ter um meio termo, bom senso, né? De que talvez não precise trabalhar tanto, né? Eu posso, né, descansar mais, dormir mais, estar mais com a minha família, enfim, isso também vai acabar, é uma mudança, né, no estilo que vai acabar contribuindo para o sono melhor, né? Isso é que eu acho. Marcelino, e agora, assim, pensando um pouco nas crianças, né? Porque a faixa dos 30 e tantos é muito pai e mãe. Existe uma hora específica, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ali tem uma liberação melhor da melatonina para aquela criança, para eu já conseguir, a longo prazo, fazer ela ter uma boa rotina de sono? Assim, as crianças, o bebê, como a gente disse, ela precisa dormir bem mais, eles têm um sono bem diferente, aquela questão que eu falei de fase do sono é diferente. Então, quando a criança começa a ter um sono como de um adulto, é a partir dos 5 anos, né? Por aí, tá certo? Então, que talvez fosse a faixa etária que você tem que realmente se preocupar mais de ter os hábitos, né, do adulto, e isso é muito relacionado ao hábito da casa, né? Então, o que você vai fazer vai se refletir também nos hábitos da criança. Essa questão do hormônio, sim, específico, não tem, mas vale para elas, assim, horário, né, de liberação, vale para ela, e isso que a gente diz, né, de evitar, né, principalmente, o eletrônico para a criança já deve ser, na minha concepção, já deve ser, assim, reduzido bastante, né, para eles não terem um comportamento vicioso, né, mas principalmente ali no período da noite, depois de 18 horas, né, isso aí você já deve desestimular total para eles dormirem bem, enfim, nos horários adequados, né, para que, enfim, ela tenha um sono regular e já começa ali uma questão até mais de hábito, né, do que propriamente um problema de saúde ali naquela faixa etária. Realmente é de menos risco, mas assim, porque são bem jovens, mas é ali que você vai implantar todo o hábito correto, né, de higiene do sono, comportamento nessa faixa etária é fundamental. Sim. Não, é impressionante, assim, o quanto que isso reflete na vida da gente, né? E como você bem falou, às vezes a gente se prega muitas, assim, por questões de ansiedade, preocupações, prejudica o sono por conta na nossa vida louca. E quanto mais a gente se conscientiza de que a gente precisa ter esses limites, parar de pensar demais, às vezes, em problemas, a gente vai conseguir ter uma longevidade muito maior e com qualidade de vida. É o que a gente falou no começo, né? Tanto sono, né, alimentação e atividade física são realmente fundamentais, e o sono talvez seja o mais negligenciado desses pilares, né? Que eu falo de alimentação, atividade física e o sono. Então, realmente, a gente atropela muito o sono. Tem gente que vai, assim, nessa faixa etária, vai ao meu consultório com a queixa que não é do sono, e na anamnese a gente percebe que é o sono. Por exemplo, a pessoa que não melhora das crises de enxaqueca, aí ela está com a privação de sono pesada. Aí é um gatilho para a crise de enxaqueca, tá entendendo? Por exemplo, pessoa que vai com queixa de baixo rendimento acadêmico, às vezes vai lá porque a receita para melhorar a concentração, a receita bem especial, né, que só o médico, às vezes só o neurologista tem, ele já chega lá querendo tomar medicação, porque
ele acha que está com a memória ruim, né? Que está com a parte cognitiva ruim, e na verdade pode ser uma privação de sono crônica, né? Que está afetando realmente essa parte cognitiva dele. É um problema relacionado ao sono que ele não está percebendo, né? E a gente, como médico, percebe ali que ali é um distúrbio do sono, não é nenhuma coisa de memória, não é nenhuma coisa, não é só uma cefaleia aqui, uma dor de cabeça que está afetando ele, tem uma coisa por trás relacionada ao sono que está causando isso. E eu já vi também várias pessoas e pacientes encaram o sono como sendo um perda de tempo. Estou deixando de ser produtivo pelo fato de estar dormindo. E querem encurtar o a vida sono, passa muito rápido. E toma remédio estimulante, energético, que é para não dormir e continuar produzindo. É um tiro no pé, né? Um tiro no pé. Realmente, isso tem que ser conscientizado, né? Importante, assim, o tema realmente do podcast é fundamental alertar, né? Transmitir isso para as pessoas, a importância do sono, porque ele realmente é uma coisa que cada vez mais, olha, o sono, ele era tão negligenciado que até é uma parte, até no curso de medicina, ele era pouco visto isso, tá? Quando eu fiz, já estou com 18, acho 17 anos de formado, e não tinha muita menção ao sono durante a minha formação acadêmica, né, de uma disciplina, né, dedicada exclusivamente para isso, e isso tem, felizmente, crescido cada vez mais. Então, realmente, era um assunto negligenciado até dentro da medicina, que agora está crescendo muito. É por isso que eu lhe falo que é cultural, porque, por exemplo, a gente, na adolescência, para fazer o vestibular, para poder entrar em qualquer área, você tem que ali se desdobrar em estudo para um vestibular super concorrido, ainda mais medicina, você já começa na adolescência com um hábito ruim. Aí você entra na faculdade, que não é um curso fácil, e você continua passando ali 5, 6 anos da sua vida também sem dormir direito, estudando. Isso tem sido visto também. Eu sou também professor universitário, né? E hoje vejo algumas coisas diferentes da minha época, assim, de um espaço realmente, num cronograma, né, do aluno, também do interno de medicina, que é onde eles fazem o estágio final, os últimos 2 anos de faculdade, que é o que tem mais carga horária, que é mais realmente a coisa mais pesada do curso, vamos dizer assim. Eles têm sempre uma data livre na semana para poder descanso e repouso, que era coisa que realmente essa cultura, viu, antes, quando eu fiz residência, a residência, quanto pior, melhor. Assim, quanto acaba mais trabalhar na residência, quanto mais atender, quanto mais estressante for, melhor ele sai da residência. Acho que isso realmente é um ponto importante, né, que também a gente tem que ver que também não é tão assim, né, isso. A gente deve equilibrar melhor essa questão de carga horária no ensino, não só no ensino médico, como de todas as carreiras, né? É porque a gente fica doutrinado desde a adolescência por conta dessas cobranças, que a gente às vezes se sente culpado por dormir. Sim. Fala, não, teria que estar estudando, teria que estar fazendo outra coisa. E assim, é surreal, né? Marcelino, e hoje tem uma grande porcentagem da população viciada em remédio para dormir. Pois é. Porque hoje o acesso está mais fácil, né? Você me falou uma coisa, me lembrou quando vêm uns representantes, sabe? Às vezes eles vêm, aí já sabe alguns, né? Doutor, eu sei que você não passa muito remédio para dormir. Quando eles vão fazendo a propaganda, olha, eu prescrevo, né, em situações específicas, mas eu tento ao máximo evitar essas medicações. Eu sou sincero para ele, né, para os representantes. Não, tudo bem, eles entendem, né? Entender o meu modo de pensar, porque realmente há uma tendência muito grande ao abuso, né? As pessoas, infelizmente, de uma maneira geral, elas acham que resolver um problema é mais simples, indo direto para uma solução, entre aspas, mais rápida, né? Por exemplo, só para fácil acesso. Entre aspas, mais rápido, né? Porque você às vezes quer tomar o remédio do vizinho, quer tomar o remédio que o marido está tomando, enfim, e não vai atrás de saber qual é realmente o seu problema, né? O que está por trás daquilo, que muitas vezes nem é medicamentoso, como eu disse. Então a pessoa quer pegar atalhos, né? E essa não é a melhor maneira. Infelizmente, realmente há um abuso grande, né, de uso de medicações. E, para você ter uma ideia, essas medicações para dormir, elas são feitas até com pouca quantidade na caixa, sabe? Às vezes 20 comprimidos, 14 comprimidos. O ideal era isso, né? Porque é uma medicação que dá a entender que não é para você estar usando de forma contínua. Só que aos poucos eles vão, às vezes, o propagandista chega, olha, essa caixa vem com 30, eu já olho assim, não é para vir com 30, essas coisas para vir pouca mesmo, assim.
Pra o meu dificultar o pensamento, acesso né? da Exatamente, pessoa, né? não é para estimular, né, o E abuso, às vezes né? o perfil da pessoa que toma esse tipo de medicação sem uma orientação adequada já mostra que aquela pessoa está precisando realmente de uma ajuda multifatorial, às vezes um psicólogo ou alguma outra coisa nesse sentido. Isso, né? E muitas vezes abusa do remédio para dormir, aí tem que acordar porque tem suas responsabilidades e tudo mais, aí toma remédio para despertar, aí fica nessa. É um remédio para dormir, outro para despertar, outro para passar o efeito colateral que um outro remédio causou, e fica à base de droga, de medicação. E falando da melatonina, como a Anísia falou, que é de fácil acesso, ela não é um problema maior, porque ela é uma substância que a gente produz, tá entendendo? Então, assim, é aquela coisa, ela também é usada em situações mais pontuais, enfim, por períodos mais curtos, né, de um mês, vamos dizer assim, não é um problema, assim. Ela causa dependência, Porque, na verdade, não, né? você não costuma causar, assim, dependência, mas pode não fazer muito efeito se não for bem... Porque o nosso organismo, o que a gente precisa é ter uma vida adequada para a gente liberar a nossa melatonina, tá entendendo? Agora, há pessoas que têm problema de ciclo circadiano que precisam realmente também de usar mais essas medicações, como a melatonina, mas esse não é o problema maior, o problema eu diria até aquelas medicações mesmo que são tarja preta, né, medicações como clonazepam, diazepam, enfim, são os benzodiazepínicos, né, que é um problema maior, né, que são medicamentos que tiveram assim, até um papel importante décadas atrás, né, mas que foi visto que elas causam muita fragmentação do sono, né, perturbam aquelas fases corretas do sono e na verdade elas não estão dando um sono reparador, né, é uma falsa sensação, porque elas também não são seletivas, essas medicações para o sono. O que é isso? O que eu estou querendo dizer? Elas não causam só a pessoa a sonolência, né, para dormir, elas vão causar problemas de atenção, de memória, né, relaxa, inclusive aumenta né? O risco de apneia do sono, porque ela relaxa demais a musculatura, enfim, na faringe, a pessoa pode piorar, por exemplo, uma apneia do sono. Então, o abuso dessas medicações realmente é um problema e a gente tem que conscientizar realmente a população que o ideal é procurar um especialista, ver, mesmo identificar o seu problema do sono e ver qual a melhor terapia para você, inclusive de medicamentos, ou não. E um termo muito usado hoje em dia é a higiene do sono, não é? O que seria propriamente a higiene do sono? É um preparo para a pessoa conseguir dormir bem? A higiene do sono, né, o que faz parte, né, da higiene do sono? Você deve ter cuidados com o ambiente do sono, né, coisa que a gente até já pincelou aqui, ou seja, ter um quarto mais calmo, até ideal, até quando você projete sua casa, quarto de dormir, você tente colocar onde seja menos barulhento, um quarto que não dê muito para uma avenida de repente movimentada, que não tenha muita luminosidade, fim externo. Então você tem que ter um ambiente calmo, né, silencioso, tá certo? E a alimentação, né, você deve evitar alimentos após as 18 horas, assim, alimentos que são mais difíceis de digestão, né, alimentos mais calóricos, ou então alimentos estimulantes, café, álcool, Coca-Cola, chocolate, enfim, esses alimentos, eles também vão prejudicar o sono. Você deve fazer atividade física. A exposição solar, ela é um estimulante, né, para a liberação de melatonina, então você deve fazer atividade física, mas a atividade física deve ser evitada à noite, né, para aquelas pessoas principalmente que têm dificuldade. A gente sabe que a academia fica aberta até o horário mais lotado é à noite. Da noite, mas não é bom, né, não é o recomendado, que você faça exercício físico durante o dia, né, também. Então, basicamente isso, né, ter uma alimentação adequada, fazer atividade física e ter um ambiente calmo para você dormir. Como eu falei, não levar problemas para a cama, não fazer outra coisa na cama que não ir para dormir, no máximo fazer uma leitura ali relaxante, uma coisa assim desse tipo, você realmente preparar. Infelizmente a gente tem uma vida muito corrida e a gente não tem muitas vezes esse preparo, né, para mas o quanto mais você se policiar, né, quanto mais você tentar fazer atividades físicas mais cedo, ter uma alimentação melhor e sobretudo no período da noite, uma alimentação mais leve, né, tomar se alimentar, já está com fome, tudo bem, você tem que comer. Aí se tomar um caldo, uma sopinha, uma coisinha que é mais leve, tá entendendo? Uma frutazinha, uma coisa mais leve do que propriamente uma alimentação mais pesada, mais calórica, pizza, enfim, carboidratos, isso aqui vão acabar atrapalhando você a pegar no sono, né? Isso atrasa o processo do sono. E o café realmente prejudica? Café, esqueci do café, né? Café com certeza, assim, se você toma ele, não só para o sono, mas para algumas coisas, como por exemplo, que eu trato muito, que é a enxaqueca, se você toma muito, né, mais de
O café pode ser um problema. Como também, para quem bebe muito, tirar o café também pode ser um problema no caso de pacientes com enxaqueca. Mas especificamente do sono, ele é um estimulante. Ele é um estimulante e você deve evitar, por exemplo, depois de 18 horas, tomar café, que ele vai realmente atrapalhar um pouquinho o sono. Tá entendendo? Principalmente em questões de hábito diário, né? A gente fala isso porque um próprio álcool, uma vez ou outra, você vai, evidentemente, fazer uso, né? No período noturno é inevitável para algumas pessoas isso. Mas não pode a frequência, né? Tudo que é muito, né? Repetitivo vai acabar trazendo problema. Marcelina, e como que funciona, volta nessa questão do medicamento, como que funciona o tratamento para fazer esse desmame de uma pessoa que é viciada em remédio para dormir? É uma situação que sabe que não, muitas vezes uma pessoa com uso crônico você não consegue e não deve tirar esse tipo de medicamento de forma súbita. Então, o ideal é você ver, identificar qual seria a melhor terapia para paciente farmacológico, não, e você tentar fazer um desmame, tá? Eu, particularmente, quando eu faço uso dessas medicações, eu tento, às vezes, fazer uso de medicações em gotas para ele ir desmamando com maior facilidade, tá entendendo? Mas o caminho é o desmame lento, né? A pessoa que já está com dependência ali, química, né, daquela medicação por muito tempo, o ideal é você fazer o desmame com a própria medicação que ela está usando e ir retirando aos poucos. A cada semana você vai desmamando, enfim, vai tentando. E também entender que é uma questão multifatorial, né? A parte de psicoterapia pode ser precisa, né? A terapia cognitivo comportamental pode ser precisa. A conscientização, né? Às vezes é muito difícil. Eu acho principalmente em pacientes, não dos 30 e tantos, mas às vezes pacientes mais idosos é mais difícil tirar isso. Mas eu acho que a gente chega numa conclusão de que o lifestyle e você buscar ter a mente e o corpo são, garantem que você tenha um sono bom e que você tenha uma longevidade, né, de vida mesmo. Com certeza. Realmente é fundamental. Sobre tudo isso que a gente falou, que você ter esse hábito de vida saudável, né, desligar um pouquinho, né, da tomada aquela questão do trabalho, enfim, dos seus objetivos que você tem, eles não podem ser atropelados, porque a fatura chega. Eu digo assim, vai chegar no curto prazo, no longo prazo, vai chegar de uma forma ou de outra. Não tem como, quase que uma ciência exata, vamos dizer assim. Se você não está dormindo bem, se você não está descansando que é preciso, enfim, vai, assim, uma hora ou outra esse problema vai chegar de outra forma para você. Não, achei perfeito. Eu acho que assim, a nossa conversa está chegando ao fim, né, pelo horário, mas assim, foram muitas informações, muitos insights importantes, que eu acho que vai levar pra gente aqui que tá ouvindo aqui na equipe, né? Mas também as pessoas vão, com certeza, serem beneficiadas com essas informações. Assim, foram muito importantes mesmo. Marcelina, eu quero muito te agradecer. Os Fernandes de Sobral vai dominar o mundo, não vai não? Vai, já estão. Olha, eu que agradeço, tá, o convite. Eu acho assim que quando você me convidou, eu até pensei, evidentemente a gente se prepara, pensei o que eu poderia falar, enfim. E tem coisas, eu também sou muito, nas minhas coisas, eu não gosto muito de ser metódico, de anotar. Eu estudo, eu acho que crio ali uma bagagem para falar sobre o assunto e que ela se desenvolve naturalmente. Tinha coisas aqui que eu tinha pensado em falar que eu não estava lembrando, mas quando antes a gente não combinou nada, uma coisa que realmente chegando, a primeira vez que eu vejo o Anderson aqui, primeira vez aqui é tudo assim. E ele foi introduzindo os assuntos realmente de maneira bem pontual. Acho que vocês também estão fazendo um trabalho brilhante, viu? Assim, divulgar a gente. Obrigado. E que realmente a gente quer chegar lá na facilita região norte. até o entrevistado. Realmente foi bacana, como se fosse tópicos aí, como se eu tivesse uma cola aqui e não tive. A gente dá uma estudada antes, a gente só não demonstra, mas a gente estuda. Quando a Anísia e a gente pensou em montar o podcast, a gente inicialmente iria falar só sobre odontologia. Aí a Anísia falou assim, Anderson, mas isso vai limitar um pouco, vai chegar um momento que a gente já falou tudo. Por mais que a gente trouxesse outros especialistas que não da nossa área. Mas a gente decidiu fazer o podcast para essa faixa etária porque são coisas que a gente identifica no nosso consultório, que a gente passa. E eu falei assim, Anderson, eu quero que a gente seja nós mesmos. Eu quero que você seja do seu jeito, eu seja do meu jeito. E a gente vai trazer a nossa vida, o nosso lifestyle, o que a gente é para as pessoas, né? Então, acaba que é pro público, mas também serve muito pra gente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam, que divulguem, que compartilhem. Comentem, sugiram,
Ativa a notificação, clica aqui no sininho, que é para poder, sempre que a gente lançar um novo episódio, você ser avisado e conferir sempre as novas entrevistas, porque eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e vai agregar muito na sua vida. Esse é o objetivo do nosso podcast. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até semana que vem. Marcelina, isso é elogio não, se eu sou tua prima, se eu te convido, não vai me elogiar não? Vocês vão achar que é que eu posso. Ah, tu fez isso de propósito.